Ok, acho que agora conseguimos aí ajustar as coisas e a gente pode dar o devido encaminhamento agora para poder iniciar a aula, né? Em primeiro lugar, pessoal, queria dar as boas-vindas para vocês. A gente já fez uma breve conversa na semana passada, né? Onde nós tivemos uma bela experiência com a aula inaugural com o professor Sidney Pitã da Silva, né? Então, mas agora, no âmbito da disciplina, né? Eu lhes dou as boas-vindas, espero que tenhamos aí um semestre muito produtivo, né? Dentro da disciplina. Essa é a segunda edição que eu trabalho essa disciplina e espero que a gente tenha aí um aproveitamento tão bom quanto foi da primeira turma, né? O material, alguém está perguntando ali sobre como baixar o material, tem que entrar no e-aula, né? O e-aula é um sistema que a gente vai poder conversar por ele, vocês podem postar mensagens, né, ali. Será um dos nossos canais de comunicação, certo? Eu acabei enviando um e-mail pelo Cobalto, é um outro canal de comunicação, né? Ali onde vocês têm as avaliações, etc., as notas, enfim. Logo vocês vão receber por ali o plano de ensino também, mas antes a gente vai organizar ele aqui na disciplina. E o e-aula é onde a gente posta os materiais, né? Onde coloca, por exemplo, o plano de ensino e os slides, material didático, coisas que a gente vai estudando ao longo da disciplina, tá bem? Aqui eu estou vendo, aqui já postaram aqui o link do e-aula, é isso mesmo, obrigado, né? Aqui o pessoal está se organizando no grupo de WhatsApp e foi colocado aqui um endereço aqui também para o grupo poder se comunicar, certo? Buenas. Deixa eu ver aqui agora. A ideia da aula de hoje, por isso que, menos mal, né, que a aula de hoje a gente teve um problema aí com o início das atividades e tudo, por causa da questão da plataforma, mas pelo menos é uma das aulas que a gente tenta tornar ela o mais leve possível, né, no sentido assim de dizer que é uma aula em que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o andamento da disciplina, né? Conversar um pouquinho sobre os objetivos, né? Muito mais na ideia de um momento aí de boas-vindas do que propriamente como uma aula mesmo, né? Então a gente vai organizando algumas coisas hoje, inclusive essas questões do Zoom, e na semana que vem a gente inicia, temos até um vídeo para a semana que vem, né? Onde, se vocês observarem ali no plano de aula, a gente tem uma primeira parte ali, onde temos ali os objetivos da disciplina, a ementa, né? Os conteúdos, o processo avaliativo, né? E a gente tem também ali naquele processo, naquele documento ali, a gente tem também um cronograma de aulas. Esse cronograma de aulas, assim, juntamente com todos os outros elementos que estão disponíveis aqui nesse material que eu enviei para vocês, ele ainda é um esboço, tá? Ele ainda é algo que a gente vai poder mexer nele ainda, né? Como qualquer plano de ensino, como qualquer programa de estudos, tá? Então, eu pediria que vocês dessem uma olhada com bastante atenção ao longo da semana. Hoje a gente vai abordar já, e na semana que vem a gente tenta fechar um primeiro modelo, um primeiro esboço. Vamos dizer assim, mais do que esboço, né? A gente tenta fechar uma primeira versão do plano de ensino. E depois, com o tempo, a gente vai vendo, vai organizando, vai estruturando, vai vendo como é que é o andamento da disciplina. Às vezes a gente volta, às vezes a gente revê, às vezes a gente mantém. Então, vocês bem sabem como é que a gente organiza o planejamento, né? Planejamento é super importante, né? Inclusive com a possibilidade de rever rumos, tá? Então, a princípio, ao longo da semana, então, eu pediria que vocês fizessem essa leitura, tá? Nós estamos aqui com um número bastante significativo de pessoas. Eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui fora da educação física, de alguma outra área do conhecimento. Na outra edição, a gente tinha pessoas da pedagogia, teve pessoas se não me engano, da sociologia também, tinha um aluno. Eu queria saber se vocês, se tem alguém fora da educação física de alguma outra área do conhecimento aí, por favor. Então, a gente está trabalhando com um grupo, basicamente, isso é bom porque a gente também vai projetando um pouco, né? Ó, uma pedagoga aqui, a Márcia Silveira, né? Então, nós temos aqui uma pedagoga, pedagogia, também a Débora, né? Mais alguém de outra área?
Educação Física e Pedagogia. Eu trabalhei bastante tempo num curso de pedagogia também na antiga universidade que eu trabalhava, né? Então, sejam bem-vindas aí as pedagogas, pedagogos, né? Pessoas de outras áreas, ó, 3 pedagogas aqui, pelo menos, ó, está se formando em educação física, né? A educação física com a pedagogia tem uma série de conexões, né? Vocês bem sabem disso, né? Uma série de elementos que os aproximam, né? São todos e todas aqui do Rio Grande do Sul, tem alguém de fora do sul do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, né? Eu vi pelas fichas de vocês que tem várias cidades aqui, né? Várias. Oi? Desculpa atrapalhar um pouco, é que eu estou vendo que alguns colegas me chamaram que estão em espera para entrar novamente na aula e o senhor tem que autorizar como ser o anfitrião. Vamos ver lá quem é que está em Por espera favor, aqui. Vamos obrigado. ver aqui. Obrigado aqui, viu? A gente vai ajustando isso. Mas eu não estou conseguindo. Aqui, ó. Agora sim. Eu não estava percebendo aqui, mas 4 pessoas, ó. Obrigado, viu? Todos admitidos aqui agora. Salvador, Bahia. Alguém mais de fora? Temos aí Eu sou. Uberlândia. Boa noite. Boa noite. São Luís, professor. São Luís do Maranhão. Uberlândia. Na verdade, Eu sou Berlândia, formado, né? sou formado na Universidade Federal do Pará, sou de Belém, mas hoje eu estou morando em São Luís do Maranhão também. São Luís, olha só. Também sou de Belém, formado pela UFPA, mas estou em São Luís. São Luís, Alagoinhas, Uberlândia, Salvador, Rio Largo, Alagoas, na bela Alagoas. Que legal, gente. Que bom tê-los aí de outros lugares. É ótimo a gente tendo o pessoal aqui do Sul também. Mas é muito bom estar podendo contar com o pessoal que vem, traz outras experiências também, traz outros elementos, né? Muito bom mesmo, assim, tê-los todos. Jacareí, ó. Jacareí é São Paulo, né? São Paulo, ó, tá ali, São Paulo, né? Muito bem. Eu acho que tá de bom tamanho, assim, né? Acho que é um curso que tem aí mais de uma área além da educação física, né? Tem aí várias cidades, aí vários estados envolvidos, né? E de outra, me diga uma coisa, ó, Pelotas, aí sim a gente vai ter pessoas de Pelotas também, né? Não esqueçam de colocar uma coisa importante, tá? Deixem no chat, vocês coloquem sempre o nome de vocês no chat, tá? Isso é importante para comprovar a participação nas aulas que forem síncronas, tá bom? Nas aulas que forem assíncronas, enfim, a maneira de presença ela é distinta, tá? Ó, Sapucaia, né? Então a gente vai ver agora uma série de cidades aqui do sul do Brasil também, né? Isso em certa medida oxigena o curso, né? Porto Alegre, ó. Ok, então a gente vai seguir com o tempo, assim a gente vai vendo assim quais são as cidades que vão participando junto conosco aqui, né? Bom, eu acho importante, assim, na medida em que eu também vou conhecendo vocês, e vocês também me conhecer um pouquinho nesse sentido, né? Cachoeira, ó, tem mais pessoas esperando a autorização, mas aqui para mim não está aparecendo, ó. Aqui, agora sim, ó, apareceu. Santana do Livramento, vão colocando o chat ali, depois fica registrado ali de onde vocês são, né? E se vocês julgam que tem alguma outra informação, né, para a gente poder socializar, seria importante socializar também, colocar ali no chat. Buenas. Eu me formei em Santa Maria, né? Eu sou formado em Educação Física lá em 1992. Aí. Depois eu fiz o mestrado, doutorado na UFSC, terminei o doutorado em 2010, né? E depois eu fiz um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, fora da Educação Física, na área de Ciências Sociais, né? O pós-doutoramento. E trabalho na UFPEL desde 2020, né? Eu entrei na UFPEL dia 2 de junho de 2020. Também não faz muito tempo que eu estou na UFPEL.
Eu trabalhei durante 22, 23 anos na Uno Chapecó, em Chapecó, Santa Catarina. E só agora, né, dia 10 de janeiro, que eu acabei me mudando para Pelotas junto com a minha família. Então, a gente também está ainda se adaptando à cidade, né, enquanto família e tudo mais, né? Mas a gente está indo bem. Tem uma historinha que diz assim, às vezes pergunto como é que está indo aí, professor, a adaptação e tudo mais, né? Aí tem uma historinha que diz assim, um cara caiu do 20º andar, né? A cada andar que ele caía, ele dizia, até aqui tudo bem, né? Comigo está um pouco assim, né? Até aqui tudo bem também, né? Então, a gente está se adaptando ainda, conhecendo a cidade, porque teve a pandemia e eu acabei vindo para Pelotas e voltava toda semana para Chapecó no segundo semestre do ano passado. Então, agora realmente que a gente está aí, né, de corpo e alma aí, né? Buenos, vamos dar uma conversada sobre o programa da disciplina. Eu vou partilhar com vocês aqui na tela. Vamos ver aqui, ó. Vocês já estão com o material, né? Agora vamos só ver aqui como é que eu partilho aqui, ó. Vamos lá. Bom, para nós não perder mais tempo aqui, né? Depois, semana que vem, já vai estar isso aqui tudo organizado, tudo tranquilo, vai ser uma entrada mais, vamos dizer assim, mais digna, né? No Zoom, mais rápida também, né? Então, aqui tem, se vocês pegaram no e-aula lá, vocês já tem aqui a disciplina, tá? Ela está disponível no material do e-aula desde hoje. A ementa, ela trabalha com 4 temas que a gente pode trabalhar o mundo, né, em cima deles, né? Primeiro, a ideia do esporte como um fenômeno plural, né? Essa ideia da pluralidade, das diferentes manifestações que as práticas esportivas elas obedecem, por um lado, mas também, por outro lado, a ideia de que o esporte ele já traz enraizado, né, uma determinada conformação, uma configuração, que faz com que, mesmo em países diferentes, culturas diferentes, determinadas modalidades tenham um reconhecimento bastante, vamos dizer assim, uniforme, assim, né? Quer dizer, a gente não precisa, eu uso um exemplo assim, se a gente for agora para a Alemanha, por exemplo, né? Pegar um avião aqui e parar na Alemanha, a gente vai poder assistir um jogo de futebol, por exemplo, né? Indo no estádio, vai ter as mesmas ou emoções muito parecidas, né, com um jogo de futebol que a gente tem aqui no nosso contexto, né, no lugar que a gente mora, né? Então, nesse sentido, a gente tem ali uma condição universal do esporte, né? Assim como a música, por exemplo, né? Então, os gêneros musicais, né, as modalidades esportivas, eles têm um alcance universal. Então, o esporte ele tem uma manifestação bastante plural, né, manifestações bastante distintas, mas também ele tem um cerne, né, bastante poderoso, vamos chamar assim, né? Que o coloca numa condição universal, né? Então, futebol é futebol aqui, é futebol na China, né? É futebol nos Estados Unidos, é futebol na Alemanha, é futebol no Paraguai, é futebol, enfim. Agora, os futebols, né? Eles assumem uma dimensão que está muito mais vinculada ao jogo, né? Que aí sim, né? Aí os jogos de bola com os pés eles têm uma variedade quase que infinita aí, né? De possibilidades, né? Quantos de nós já não vivenciou os futebols na sua infância, né? Então a gente vai navegar nesse tema entre essa questão mais específica e essa questão mais plural do esporte, né? Também a gente vai trabalhar com a questão de diferentes abordagens metodológicas de ensino do esporte. A ideia de metodologia é uma ideia importante, né? Mas ela é sempre importante como um caminho, né? Método é uma palavra que vem do grego, né? Quer dizer caminho para. E metodologia tem a questão do logos também, que é o estudo de algo. Então, é o estudo dos caminhos para ensinar o esporte, para ensinar o jogo, né? A ideia da iniciação esportiva é uma ideia bastante necessária, vamos dizer assim, muito necessária da gente trabalhar. Ela é importante e necessária, de pensar como um tema de discussão, né? Pensando aí o que a educação física já produziu, né?
Vejam, a educação física ela não é uma área muito antiga enquanto a educação física escolar. A educação física escolar ela data de 1851. Né? Se vocês vão lembrar, tem a reforma Couto-Ferraz, que em certa medida está muito ligada com a vinda da família real no início do século XIX, a ampliação dos espaços escolares, né, da escola, né, do acesso à escola, da qualificação da escola, né, e em 1851 a reforma Couto-Ferraz coloca as práticas, as atividades físicas como sendo incorporadas na escola. Então, veja, um pouco mais de 150, 170 anos aí. Então, é uma prática, do ponto de vista escolar, né, ela é uma prática que surge muito vinculada à ginástica, né, aos métodos ginásticos, e depois ela vai tendo seus momentos, lembram as suas fases, né? E uma delas, né, a partir principalmente de uma política de Estado gestada em 64, ela vai assumir um caráter bastante esportivizado, né? E aí, a partir de então, a ideia da iniciação esportiva ela passa a se vincular à educação física, né? E esses elementos aí desse período esportivizado, o esporte ele era o centro da educação física brasileira, a ideia de que a educação física seria uma passagem, né, entre o esporte de massa e o esporte de alto rendimento, né? Então, nesse sentido, a ideia de iniciação esportiva é uma ideia bastante comum no campo da educação física. E a gente precisa entender um pouco mais. Entender não, mas a gente precisa ampliar a discussão sobre esse tema, né? E aí a questão do jogo, né? O jogo ele tem uma dimensão bastante importante do ponto de vista conceitual e do ponto de vista metodológico. Do ponto de vista metodológico, a ideia de como, né? Tal como eu falei antes, com a questão do esporte. E a ideia conceitual, nesse momento, ela me parece muito importante, porque o jogo ele tem um caráter polissêmico. E é importante ampliar a nossa compreensão sobre jogo, né? E aí vocês vão poder estar trazendo também as questões que vocês vão se deparando, né? Como vocês vêm trabalhando esses elementos, né? Como vocês vêm desenvolvendo, porque aí é que está. Na semana que vem a gente vai iniciar falando do programa de ensino, né? E a semana que vem nós temos mais um encontro presencial no sentido do modo remoto aqui, né? Mas na semana que vem a gente vai começar falando do plano de ensino. E aí vocês também podem trazer elementos, né, que vocês sentem que está faltando no plano, que a gente poderia abordar de maneira mais direta, né? Mas também ver coisas que vocês acham que poderíamos modificar, sugestões, né? A ideia de crítica aqui é bem-vinda nesse sentido, não se preocupem, né? Mas a ideia é que a primeira parte da aula a gente tenta organizar um pouquinho mais para também entender, né? O que é que vocês buscam aqui na disciplina? O que é que vocês buscam? A gente já não está mais trabalhando com alunos da graduação, a gente está trabalhando com professores, professoras. Eu vi na primeira conversa que a gente teve pessoas que estão fazendo mestrado, agora vendo pessoas com dupla formação, né? Pessoas da área da educação física, da pedagogia, de vários lugares do país. Então, quer dizer, a ideia de que vocês possam também participar dessa construção do nosso programa de estudos aqui, ela é importante. Então, na semana que vem a gente retoma isso. Hoje, se tiverem alguma coisa que gostariam de abordar, também podem ficar à vontade para falar, né? Mas na semana que vem a gente retoma isso e aí a gente tenta fechar o plano de ensino a partir dessas questões aí que a gente está... eu vou falando e não vou olhando aqui. Se vocês souberem de mais alguém, agora admiti mais 2 pessoas aqui, ó. Se vocês souberem de pessoas que estão pedindo para entrar, eu logo me acostumo com isso, tá? O ano passado foi bem assim também, na edição anterior, né? E devagarinho eu me organizo aqui para poder dar conta das questões como essa, né? Bueno, ali nos objetivos, né, a gente tem também então essa ementa bastante ampla, né, mas aí a gente tem que focar. O objetivo eu pensei em trabalhar com 2 pontos, assim, né? Primeiro, analisar o conhecimento do esporte e do jogo como objetos de reflexão, estudo e intervenção. Vejam, 3 elementos aqui, né? Reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física, da professora de educação física no contexto escolar. Esse é um mote que a gente vai trabalhar durante todo o percurso do curso, tá? A ideia de trabalhar do ponto de vista conceitual, né? É uma oportunidade para a gente pensar sobre o esporte, né? A ideia do reflecter, né? De voltar sobre si, pensar sobre o jogo, né? Mas também a possibilidade de estudar sobre esses elementos
e, ao mesmo tempo, pensar a nossa intervenção nesses espaços, com esses temas, né? Ensino médio, educação básica, ensino, enfim, a infância, e por aí vai, né? As diferentes fases, os diferentes grupos com os quais vocês trabalham, né? Por que não também os adultos, né? Enfim, acho que aí são temas que a gente consegue estar trazendo para dentro desse debate a partir daquilo que vocês também vão construindo junto comigo, assim, a ideia é que a gente consiga construir meio que em parceria isso, né? Vocês trazendo as experiências de vocês e eu tentando trazer essas experiências para dentro do contexto da disciplina, tá? Então, esse primeiro objetivo, ele tem a ideia de analisar o conhecimento do esporte, pensar o esporte como um conhecimento, pensar o jogo como um conhecimento, né? E, por consequência, como objetos de reflexão, estudo e intervenção, né? No nosso campo. E também, passo a isso, né, parelho a isso, a ideia de produzir propostas de ensino do jogo, do esporte na educação física escolar. Então, inclusive, a nossa avaliação ela é a produção de uma proposta de ensino. A ideia de uma proposição de ação, né? Então, nada assim que também vai ser fora do planeta, né? Mas a ideia é de que a gente possa articular teoria e prática dentro de uma relação dialética de tensão que movimente, né, o próprio trabalho de vocês. Quer dizer, a ideia de que o trabalho de vocês seja o fermento, né, que move a disciplina. Então, a ideia de pensar uma proposição de intervenção vinculando esporte, jogo, ou jogo, né, ela me parece que tem bastante sentido, porque ela traz as questões conceituais da disciplina, traz os aspectos metodológicos e traz o que vocês enfrentam no cotidiano. E a gente pode fazer um eixo transversal que possa passar as questões conceituais e metodológicas que desaguam na intervenção. Então, a intervenção é uma coisa importante para a gente aqui também, né? E aí entra os conteúdos, né? Esse é o leque de conteúdos que a gente vai abordar aqui na disciplina. Jogo e esporte, questões teórico-conceituais, pensar a educação física no nosso tempo, a ideia da educação física na contemporaneidade, a gente também vai tentar jogar com esses conteúdos, né, para usar uma expressão cara para a disciplina, né, de modo que a gente tenha condições de fazer um movimento, né, em que as abordagens que a gente vai desenvolver possam produzir uma tensão entre aquilo que o professor Elenor Kunz, lá em 2001, publicou, que ele chamava de saberes para o esclarecimento, quer dizer, saberes de amplitude, né, significativa, mas também saberes para o agir prático, quer dizer, a ideia de pensar a aula, de pensar a intervenção, de pensar a unidade didática, de pensar o nosso trabalho. E é nesse vai e vem que a disciplina vai se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, as questões teórico-conceituais que envolvem a educação física e a contemporaneidade se desdobram em questões para a escola, né? Pensar a educação física escolar, suas relações com o jogo e com o esporte, quer dizer, o jogo e o esporte nem sempre estiveram presentes na educação física. Então, o jogo é uma necessidade humana, né? Mas o esporte não, o esporte é uma tradição cultural inventada. Como é que a educação física vai se colocando como um campo de conhecimento, né? Que procura trabalhar com esses elementos da cultura corporal de movimento? E aí, o que é cultura corporal de movimento? O que é cultura? É nesse jogo que a gente vai tentando desenvolver a ideia de poder ampliar a nossa leitura, tanto do ponto de vista dessas questões macro, a ideia de pensar cultura no nosso tempo hoje ela é decisiva, né? Pensar as questões culturais no nosso tempo hoje, como que a gente vai se desenvolvendo. Nesse caso, cultura tem uma lógica muito próxima da ideia de uma relação com a natureza, tem uma certa tensão entre natureza e cultura nesse caso aqui, né? E quando eu falo em cultura, me aproximo muito da ideia de cultura de um alemão chamado Max Weber, quando ele vai falar que a cultura é uma teia de significados que a gente se insere nela tecendo, né? A gente tece a cultura junto com a cultura que a gente recebe das gerações anteriores, com a cultura que a gente na cultura que a gente se insere, e a gente vai num jogo de tensões, né, num jogo de força, né, produzindo cultura, assimilando cultura, produzindo tradição, né? Obviamente, né, de maneira bastante com uma série de correlações desiguais de força nesse caso, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais também, mas a ideia básica aqui é pensar que cultura também é uma produção,
né? E é uma produção humana. E nós precisamos aprender como lidar com esses elementos do ponto de vista conceitual para alargar a nossa possibilidade de pensar, né, esses elementos. Tá? Aí, nesse caso, né, a questão da educação física escolar e suas relações com o jogo e com o esporte, elas vão ficando mais claras. Como é que o jogo se insere na educação física? Né? Em alguns lugares a gente escuta, o jogo é uma ferramenta pedagógica, o jogo é um fenômeno cultural, o jogo é uma necessidade humana, o jogo é uma necessidade da infância. Né? E a gente ainda desdobra muito a ideia de que jogar e brincar são distintas produções humanas, né? Distintos, tem distinções, né? Jogar tem um grupo, tem um determinado conceito, brincar tem outro conceito. E a gente vai ver muito isso na literatura, né? Aqui a gente vai tentar operar a ideia do jogar e do brincar como sinônimos, porque não vejo sentido em produzir distinções acerca dessas duas manifestações, que, na verdade, são uma só, porque elas representam a dimensão lúdica do ser humano. Né? Então, isso encontra eco em outros idiomas, por exemplo, pensar no alemão, né, o Spiel é jogar, o Spiel é brincar, o Spiel é representar, inclusive. Né? Se a gente pensar o giocare no italiano, né, o rugar no espanhol, essa distinção entre jogar e brincar, do ponto de vista semântico, não se sustenta em muitos outros idiomas. Né? Mas entender como que a educação física vai se constituindo como um campo do conhecimento que trata com esses elementos, né, da cultura corporal do movimento, da importância de entender a cultura como produção, né, e a cultura corporal também como sendo uma produção, né, ou seja, o arcabouço, né, de possibilidades de movimento construídas historicamente ao longo da trajetória da humanidade. Né. E aí a ideia de que a gente passa por um segundo momento, que é a ideia do currículo, né? O currículo é o lugar de organizar tudo isso, porque não dá para a gente dar conta de tudo. Então, o currículo é o lugar onde essas questões vão ser equacionadas, onde a gente vai produzir aquilo com o qual a gente vai operar, né? Aquilo com o qual a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Né? Tem alguém pedindo aqui para fechar os microfones, pessoal, que está dando algum tipo de interferência, tá? Por favor. Então, veja, nesse caso, a ideia de pensar o currículo como sendo o solo onde essas questões são equacionadas, né? Tanto do ponto de vista das intencionalidades do professor, quanto as questões do agir prático com o qual ele vai desenvolver o seu trabalho, as unidades didáticas que vão estar dentro de uma proposta de formação da educação física na escola, né? A ideia da iniciação esportiva e formação esportiva, a gente vai ver algumas distinções entre isso, né? Pensando nexos com a escola, a questão das abordagens metodológicas e a questão da avaliação. Né? A avaliação é um tema importante, um tema difícil para a gente lidar. Né? Eu compreendo a dificuldade que boa parte dos professores e professoras de educação física tem com relação à avaliação, mas ela também é algo que a gente pode equacionar. Né? A gente tem elementos, já tem produções, inclusive na própria educação física, para lidar com a avaliação numa perspectiva qualificada também, né? Que a gente possa desenvolvê-la a partir da própria organização do nosso trabalho. Quer dizer, quando eu estou falando isso para vocês aqui, já está, vejam, já falei lá nos objetivos, né? Que a nossa avaliação vai estar vinculada estritamente vinculada aos objetivos. Então, quando eu penso o objetivo de uma disciplina, eu estou pensando os caminhos da avaliação já. E a gente vai tentar fechar esse círculo. Né? É um círculo que envolve questões conceituais, metodológicas e as questões da intervenção. É nesse desenho que a disciplina tenta se mover, vai tentar se mover. E, obviamente, com a contribuição de vocês, com as questões que vocês vão trazendo, né? E com os ajustes que a gente vai fazendo no plano de ensino. Ali na metodologia, né, no próximo tópico, a gente tem ali uma breve descrição como é que as aulas vão se desenvolver. Todas as aulas vão ser devidamente gravadas, né? Eu faço a passagem delas para um canal que tem lá no YouTube, inclusive todo o outro curso ele está disponível nesse canal do YouTube, tá?
Até eu brincava com o pessoal da outra turma, né? Tinha 100 e poucos alunos, né? Eu dizia, vai lá, se inscreve e dê o seu like. Né? Então, claro, estou brincando, né? Se inscreve quem quiser, né? Mas ali está todo o curso anterior, vocês vão ver que tem coisas muito parecidas que a gente vai fazer, e, obviamente, né, tem coisas muito diferentes que a gente vai produzir, tá bom? Mas vai ficar lá com a data da aula. Essa hoje é a nossa aula 2, né? A aula 1 foi semana passada, é a aula de apresentação do curso, apresentação dos professores, né? A aula inaugural, tá? E todas elas, né, vão ficar disponíveis nesse canal do YouTube, possivelmente amanhã, no máximo quinta, ela já esteja lá, tá bom? Então, quem porventura não puder acessar a aula no dia da aula, né, tem condições para poder acessar a posterior, tá bom? As atividades serão desenvolvidas, então, na plataforma Zoom, é esse link que vocês já receberam, né? Então, para a semana que vem, essas questões técnicas aí já vão estar equacionadas, né? E as coisas vão seguir com mais tranquilidade, tá? Ó, agora eu acho que colocou ali o endereço lá do YouTube, lá alguém colocou, acho que foi o Gabriel. Tá? Então, a gente vai trabalhar com questões individuais, vai ter produções individuais à distância, realizadas na forma de leitura de textos, análise de vídeos, entre outros. Tá? A avaliação, né, ela é uma proposta de intervenção para a educação física escolar e vai ser entregue no final da disciplina. Então, a gente vai ter tempo de poder produzi-la e vai tentar produzi-la de maneira paulatina, né, ao longo das aulas, né? Então, tem algumas aulas que a gente vai falar já no início, ali na primeiro bloco de aulas, sobre a questão da avaliação, mas ela é um texto que vocês vão produzir de até 10 páginas, contendo uma proposta de intervenção, uma unidade didática do ensino do jogo, do esporte, em um contexto específico da educação física escolar. Eu tenho recomendado que seja o contexto que vocês vão escolher, né? Vocês trabalham em diferentes contextos, né? Com o tempo a gente vai conhecendo melhor que contextos são esses, mas eu acho que aqui dá para unir o útil ao agradável, né? Pensando aí a participação de vocês do ponto de vista, né, de professores e professoras que têm um trabalho cotidiano e que podem utilizar essa participação na disciplina como uma forma de potencializar esse trabalho. Então, a ideia é que vocês produzam uma unidade didática, né, como forma de avaliação. E aí, ao longo da disciplina, as orientações gerais vão estar disponíveis no e-aula, tá? No devido tempo. Acredito que mais um mês e meio, aí a gente já tem aí organizado bem a questão da avaliação, depois que o plano de ensino andar e tudo mais, né? Bem, em linhas gerais, pessoal, esse é mais ou menos o desenho da disciplina, tá? Se vocês olharem aqui na próxima página, a gente tem aqui a questão do cronograma de aulas, tá? O cronograma de aulas, então tem ali aula 1, 14 de abril, aquilo que a gente viu semana passada. Dia 21 de abril, aula introdutória, questões introdutórias, a apresentação breve de vocês. A gente tem essa dificuldade pela ferramenta do Zoom para utilizar mais tempo para isso. Veja, a nossa aula ela vai começar às 19 horas, hoje atrasou ainda, né? E ela vai até 8h30, 8h40, porque eu sei que depois vocês têm uma outra disciplina, não tem? Parece que tem uma outra disciplina e tem dias que vocês vão ter essa disciplina também do aula síncrona, né? Então também não podemos nos alongar muito, é muito tema e pouco tempo, né? Ainda mais quando o professor, como hoje, acaba tendo dificuldade com a questão técnica aí. Então, veja, hoje é dia 21 de abril, e a gente está tentando seguir o nosso cronograma aqui. Eu estou apresentando para vocês a primeira versão do programa, né? E para a próxima aula, né, já tem essa entrevista com o professor Paulo Evaldo Festenseifer, o professor da Unijuí. Ele foi meu co-orientador na minha tese de doutorado, e hoje somos grandes amigos, né? Uma figura assim... aqui, ó, a Cristiane está me corrigindo aqui, ó. Tá aqui, ó, tem um errinho aqui, ó. É 14 de março, né? Ó, não é 14 de abril, é 21 de março.
tá? Não é 21 de abril, aqui eu já estou arrumando no meu, depois eu vou postar de novo lá, corrigido. Essas coisas assim a gente vai passando, ó. Aí sim, aí depois é 4 de abril daí, né? Então, veja, semana que vem a gente tem mais um encontro síncrono, né? Às 19 horas, onde a gente vai definir o programa de estudos da disciplina, vai fazer uma discussão mais alongada sobre esse vídeo, é uma palestra curta, deve ter uns 25 minutos, mais ou menos, não é nada longo, né? Mas é uma entrevista muito rica, tá? É de um convênio da Universidade de Ijuí, da Unijuí, com a Universidade de Balsas. É um convênio do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências. E esses professores da Unijuí foram desenvolver as aulas lá em Balsas, e o professor Paulo esteve lá e participou desse programa, né? E o vídeo está disponível no YouTube, conforme eu coloquei ali para vocês no nosso programa de aulas, tá? Então, a tarefa para a semana que vem seria assistir esse vídeo, né? E que a gente possa, na semana que vem, estar dialogando, né, sobre, além do programa de estudos, fechando ele, sobre essa palestra e trabalhar com a introdução do tema esporte, jogo e educação física escolar, né? Aí a gente já entra com conteúdo, né? E aí tem uma série de atividades, vocês vão ver, a próxima aula, dia 4 de abril. Desculpe, é uma aula assíncrona. Vocês têm a série Homo Ludens para assistir. É uma série de 6 vídeos pequenos que tem no YouTube também, tá? Da professora Petícia Carvalho, uma professora da Escola Técnica Escola Técnica Estadual de Artes do Estado de São Paulo, né? E ali tem um bom arrazoado, embora ela faça uma relação com a dança, isso não é problema, mas tem um bom arrazoado e é muito didático, né? A abordagem que ela faz sobre o livro Homo Ludens, do holandês chamado Johan Huizinga. Depois nós temos uma série de 2 aulas em que a gente vai trabalhar o jogo do ponto de vista conceitual, né? Inclusive trazendo elementos, né, dessa série, né? E ele é bom porque são vídeos curtos, no máximo 10, 11 minutos cada vídeo. Então, vocês podem acessar e assistir, né, se quiser, no dia da aula, mas, se não, vocês podem acessar ao longo da semana. E aí vocês têm, ó, todo o programa da disciplina, que a gente não vai passar ponto a ponto agora, mas vocês estão vendo que as aulas que tem lá, que são assíncronas, todas elas estão estabelecidas como assíncronas. As que são sem nenhuma cor que estão em branco, né? Que não tem nenhuma pintura, né? Elas são aulas síncronas. Então, a gente tem várias aulas, vários encontros síncronos aqui, né? Mas também tem 1/3 da disciplina, praticamente, que é realizada de modo assíncrono. Todas elas têm uma demanda, e a ideia é que a gente recupere essa demanda na aula posterior. Ali depois a gente tem a Bíblia, as referências, né? No finalzinho, as referências, eu coloquei ele para quem vai imprimir. Não estou compartilhando a tela, Janice. Eu havia pedido para vocês baixarem do e-aula, tá bom? Mas tá disponível, tá? É que eu não quis perder tempo aqui. Eu estou com um problema na minha máquina hoje aqui, tá? E eu não estou conseguindo partilhar com vocês o material. Mas isso vai ser resolvido, né? Para a semana que vem a gente já equaciona isso e está tudo certo, vai estar tudo certo, tudo resolvido, tá? Bom, em termos gerais, pessoal, a ideia da disciplina, ela se coloca nessa direção. Eu queria ouvi-los um pouquinho, né? Ouvi-las, né? Seja pelo chat, seja pela sua participação oral, né? Como é que vocês veem isso, né? Se em certa medida vocês entendem que tá ok, se vocês teriam outros elementos, né? Para colocar nesse debate, né? Como é que vocês veem isso a partir daquilo que vocês também vêm buscar, né? Porque a ideia também não é ficar preso ao que vocês buscam,
mas também não é desconsiderar isso, né? Então, muito pelo contrário, considerar as intencionalidades de vocês, considerar aquilo que vocês trazem como referência e tentar aglutinar para dar um up na disciplina, tornar ela mais significativa para o grupo, né? Hoje a gente está agora com 40 pessoas participando da sala, né? Então, eu queria dar uma rodada agora aí para ver como é que vocês percebem aí esse desenho. Fiquem à vontade para sugerir coisas, enfim, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, Janaína. Uma sugestão, né, que eu venho trabalhando bastante e buscando seriam pautas sociais, né? A questão de gênero, ético-racial, até as próprias mídias, né, no esporte muito forte. Acho que a gente poderia abordar de alguma forma isso nas aulas. Perfeito. Esses elementos, né, eu acredito que com esse programa a gente pode trazer essas pautas, porque a gente vai... Aí é aquela ideia de como é que vocês também vão inserindo essas pautas nas aulas. Porque eu vejo que se isso cria... Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu trabalho uma disciplina na graduação em Educação Física, que chamada Filosofia e Ética na Educação Física. Então, a gente também faz um percurso teórico, né, tentando trazer a ética como uma filosofia prática, tentando trabalhar com problemas do cotidiano. E veja, aí surgiu a questão de gênero, né? E a gente acabou fazendo o que a gente chama de uma digressão. A gente sai do tema da disciplina para estudar um tema com o qual a disciplina se encontra e as coisas acabam se tornando necessárias, no sentido de um aprofundamento, né? Porque quando eu falo em programa de estudos, essa disciplina, a ideia é tratá-la como um programa de estudos. Elas têm os eixos, vamos dizer assim, os grandes temas que eu agora rapidamente coloquei para vocês. Mas esses temas que também são grandes, eles vão surgir na disciplina. Por exemplo, quando eu vou fazer lá na unidade didática, que a gente vai estar trabalhando daqui a algumas semanas, né? Na segunda parte da disciplina, quando eu tenho uma unidade didática e eu vou organizar a unidade didática, eu posso pensar um período, vamos ter uma unidade didática do basquetebol. E eu posso usar, num primeiro momento, né, uma leitura de o que a turma já sabe sobre basquetebol, como eles jogam. E eu posso deixá-los jogando basquetebol. Vou pensar aqui uma turma, para ter um exemplo mais concreto, né? Uma turma de oitavo ano do ensino fundamental, e eu posso ver como eles jogam basquete, né? E eu posso ver como as questões de gênero se colocam ao longo desse movimento, ao longo dessas experiências. Porque se eu pensar uma unidade didática para trabalhar o basquetebol e que ela tenha lá 3 semanas para eu poder pensar esse tema, eu tenho que pensar o que é que eu vou trabalhar com essa turma do 8º ano. E tem que ter alguns elementos que eu já trago a priori, mas eu tenho que ver como que esse grupo se coloca à frente ao basquetebol. O que eles sabem sobre basquetebol? E uma boa experiência é deixá-los praticar o basquetebol por 1 ou 2 aulas, aonde eu vou anotando e dialogando com os alunos sobre determinados temas e vou evidenciando determinadas situações que merecem um acompanhamento, merecem um tratamento mais elaborado. Então, as questões que vão entrando, porque, veja, a questão de gênero ela é uma questão transversal na escola, mas a educação física tem um papel fundamental para lidar com isso. E hoje a gente percebe uma discussão que vai envolvendo uma disputa ideológica bastante significativa. Então, quando eu digo que a disciplina é um programa de estudos, né? E quando eu digo que dentro da disciplina tem uma unidade didática que vai trabalhar com uma modalidade esportiva e que nós vamos fazer um processo de 2 ou 3 aulas observando esses alunos, como eles jogam, para tentar identificar quais são os seus limites e quais são as suas possibilidades, eu posso colocar esses elementos dentro de um percurso didático-metodológico, aonde eu vou abordar esses temas ao longo das aulas. Que aí pode entrar a questão da agressividade, pode entrar a questão de gênero, pode entrar as questões étnico-raciais, pode entrar uma série de outros temas adjacentes que vão ficar presentes ali. A ideia da ética, por consequência, e tudo mais. E uma turma de 8º ano é uma turma, vamos pensar assim, uma turma que compreende muita coisa, né? São meninos e meninas que compreendem muito sobre temas como esses.
abordar isso, né, é importante, e é importante pensar um programa de estudos ao longo dessa unidade didática, onde professor e aluno possam desenvolver esse programa e possam compreender mais sobre esse tema, sobre essa discussão contemporânea. Afinal de contas, quais são as distinções ideológicas que a gente vem se deparando no cotidiano? Veja, isso são as digressões que eu falo, tá? Por quê? Porque o basquetebol ele pode produzir essas relações, porque ele envolve as questões de como que as pessoas se relacionam no momento do jogo, né? Qual é o tratamento dos meninos, das meninas, junto a eles, etc., como eles lidam. E aí tem uma série de outros elementos. Como é que eles lidam com o erro? Como é que eles lidam com as questões técnicas, táticas, né? Como é que eles lidam? Eles jogam todos embolados no mesmo lugar, eles já têm uma noção, por exemplo, de distribuição em quadra, né? Então, vamos dizer assim, essa anamnese, ela pode me colocar numa dimensão de vários temas, né? E eu posso desenvolver, Janaína, vários desses temas ao longo desse percurso. Nesse caso, né, acho que aí vai trazendo os problemas que vocês vão detectando, né? Porque, obviamente, vocês estão muito mais ligados à realidade escolar do que eu. Eu trabalhei durante bastante tempo na escola, mas minha última experiência como professor da escola foi em 1999, né? O mundo mudou de lá para cá, nesses 20 e tantos anos, né? De 2000 para cá, mudou muito. Então, vocês têm muito a trazer sobre esses temas e eu tenho coisas que eu posso ajudá-los a lidar com esses temas, né? E eu acho que essa, Janaína e colegas, essa é a questão que a gente pode potencializar as relações que a disciplina vai desenvolvendo em torno de temas que são difíceis de lidar, não são temas fáceis, né? Veja, é difícil lidar com o tema de gênero, por exemplo, na escola, porque ele está muito envolvido em questões que envolvem insegurança, medo, raiva, ressentimento, né? Então, pensar isso junto com uma aula de basquetebol é um baita de um desafio, né? Mas, para isso, o professor precisa entender de basquetebol e precisa entender de gênero. E é nesse movimento que a gente vai fazendo aquilo que eu disse antes. Questões para um saberes para o agir prático e saberes para o esclarecimento. Veja, isso é um jogo, é uma tensão, né? E vamos tentar ver se a gente consegue produzir isso, Janaína, pelo menos que a gente consiga trabalhar isso como pistas, como sugestões pedagógicas e como uma socialização crítico-reflexiva, né? Vamos ver, tem alguma coisa chegando no chat aqui, ó. Vamos dar uma lida rapidinha. Vamos ver aqui, ó. Acredito, o Gabriel Froner aqui, ó. Acredito que ao decorrer das aulas iremos perceber sobre o que podemos trazer para acrescentar. Eu acho que isso tem toda a razão, Gabriel. Por isso tem que estar atento, né, aquilo que vocês vão pegando como os insights aí, né, para poder trazer para a aula. O Vitor Ferreira, parece bem adequado. Oi? Posso falar? Quem que está com a fala? É o Alexandro. Alexandro, deixa eu só terminar de ler essa frase aqui, Ok. Essa mensagem aqui do Vitor, depois a gente passa para ti. Parece bem adequado, diz o Vitor. Engloba desde uma retomada de estudos sobre a introdução à educação física de base, histórico e pontualidade. Me formei em 2004. E também um panorama de tudo isso, juntando ideias de todos para utilizar em nossas realidades. E aí a gente também vai vendo as distinções, né, Vitor? Coisas que vão se aproximando, mas também coisas que vão se distanciando. Acho que está bem colocado. Vamos ver, Alexandre, depois eu continuo no chat aqui, por favor. Ok. Está ouvindo? Tranquilo. Ok. Professor, eu achei o cronograma como um todo bem pertinente, né? Ao fato que a nossa colega acabou de falar também, eu acho que é um tema recente, né? Podemos dizer assim, na área da educação, quando se trata de gênero em termos de pesquisa, né? Mas se a gente for ver também, a LDB de 96, eu acho que dava uma abertura maior, se a gente for analisar, né? Para falar dessa questão de gênero, que o nosso PNE recente. Eu acho que a LDB de 96, ela vinha trazendo alguns tópicos e algumas disciplinas, inclusive, essa questão de gênero, né, de racismo, de igualdade, desigualdade, né, e o PNE recente, que é o que está aí vigente, foi tirada a maioria dessas coisas. Quando se fala de gênero no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, em duas disciplinas só. Uma delas é História, a outra, eu não sei se é Educação Física ou outra disciplina.
Então, eu sei que a gente tem abertura dentro do contexto escolar, né? Que nem o senhor falou, é a experiência, é a vivência, e a gente vai adquirindo conhecimento com os alunos e passando o nosso conhecimento, né? Uma troca de conhecimento ali, né? Porque cada momento específico ali é que nem eu falo, uma aula dada em São Luís não é a mesma aula que eu vou dar em Belém, da onde eu sou, né? A gente leva em consideração o contexto que a gente está. Mas falando que é muito complexo, né? Porque a gente sabe que os professores, querendo ou não, através do PNE, né, dos planos que tem existente, a gente acaba, às vezes, se limitando. A gente acaba, não que a gente acaba se limitando, às vezes a gente acaba sendo limitado aos conteúdos a ser abordado dentro da sala de aula, né? E isso é muito, muito complicado e muito complexo ao mesmo tempo. Era isso, Ok, professor. beleza. Por outro lado, a gente ainda tem muita autonomia, tá? Isso é uma questão assim, a gente tem tanta autonomia que se a gente quiser, a gente nem trabalhar precisa. Quer dizer, o professor rola bola ainda é uma realidade, tá? É verdade. Então, que claro, estou sendo irônico no caso aqui, né? E veja, e aí o problema do rolar bola não é um problema, né? Eu mesmo jogava com meus alunos, a gente tinha brechas no planejamento, né? Que a gente jogava juntos, aí não é problema, brincar com eles, jogar com eles, a gente jogava futebol, jogava outras coisas, várias coisas. O problema é quando isso vira rotina, né? O problema é a rotina. Com relação a essas questões que o Alexandre abordou ali, eu sempre parto do princípio, assim, acho que tem coisas que tu colocas ali, mas que vale a pena a gente aproveitar também, olha, essa questão de gênero ali, por exemplo, nós temos hoje na ESEF, uma das maiores pesquisadoras de gênero na educação física brasileira, a professora Silvana Gellner. Se esse é um tema que vai se tornando recorrente para o grupo, a gente podia agendar junto com a professora Franciele, né, podia conversar com ela, para agendar daqui a pouco uma palestra sobre gênero para o pessoal da especialização. Eu tenho certeza que a professora Silvana faria de bom grado, né? E se esse é um tema, porque veja, a ideia sempre é aprofundar, né? Aprofundar o tema, né? Gênero é um tema polêmico, um tema complexo e um tema que tem bastante produção na educação física. E a professora Silvana, por exemplo, é uma das grandes estudiosas que a gente tem na área. Se o grupo quiser encaminhar essa sugestão, vocês se conversem pelo WhatsApp, se isso tomar forma, a gente pode tentar dar esse encaminhamento ao longo das aulas, tá bem? Assim como outros temas que a gente vai entendendo que são importantes, tá? Aqui tem a Paloma, que também diz que gosta bastante do cronograma das aulas, ok, valeu. Vitor está respondendo. Aqui eu acho que peço licença para postar o link, claro, pode passar sim, tá? O material está no e-aula, né? Eu acho que é isso aí, ó. Aqui já está voltando aqui. Aqui já deu. Mas é isso, deem uma olhada essa semana, né? Ao longo da disciplina e tragam ou mandem por e-mail, vocês têm o meu e-mail, né? E a gente pode estar pensando aí coisas que vão aproximar aquilo que vocês trazem. Por exemplo, se a gente pergunta assim, por exemplo, vamos fazer uma pergunta assim para o grupo, né? Se a gente pensar na questão do esporte, né? Da onde vem essa tradição chamada esporte? Da onde veio o esporte, por exemplo? Isso daí entra aquela questão do militarismo. Do militarismo? Ó, isso é na realidade brasileira, tu tem certa razão, porque a partir do golpe de 64, o que acontece? Há uma política de Estado, né, política de governo, desculpa, que é a ideia de potencializar a educação física escolar, e aí nós teríamos uma espécie de pirâmide, assim, talvez vocês já tenham ouvido falar nessa pirâmide, né? Na parte de baixo nós teríamos o esporte, os praticantes em massa, né? No segundo momento a educação física escolar, como aquilo que seria o lugar e o espaço e tempo, né, que potencializaria a formação de atletas num projeto chamado Brasil Potência Olímpica, né? Então, se a gente for pensar na realidade brasileira, ok, mas se a gente for pensar o esporte enquanto uma tradição cultural, ele é uma tradição gestada muito anteriormente a isso, né? Isso a gente está falando lá do final do século XX. Então, a gente está falando aí de um acontecimento, vamos chamar assim, que tem aí em torno de 60, 70 anos aí, né? 70, 60,
70, um pouco menos de 80 anos aí. Agora, o esporte, ele é bem anterior a isso, né? Ele é bem anterior a isso. O que mais? Alguma questão mais? Alguém mais gostaria de... Se o aluno nosso perguntasse, professor, de onde veio o esporte? Quer dizer, esse eu tenho trabalhado na universidade, trabalhei durante muito tempo a disciplina de pedagogia do esporte, né? E eu sempre pensava que esse era um tema que as pessoas deveriam aprender antes de entrar na universidade, né? Porque ele é um tema que a gente já poderia avançar dali para... Mas ele é um tema pouco tratado na escola e pouco tratado na universidade também, né? Às vezes pergunto para os alunos, porque essa ideia da pergunta ela é boa, assim, né? Da onde vem, o que é, como surgiu, como é que né? Enfim. E isso é interessante, vejam. Esse é um outro tema, assim, ó, que me parece central para a gente estudar, né? Como surge o jogo, né? Não sei, não. Como surge o jogo, como surge o esporte, da onde eles vêm, né? Nós vamos ter aulas específicas para tratar isso, né? Mas para dar uma palhinha, tem a educação física brasileira tem vários livros bons que tratam sobre isso, né? O livro Sociologia Crítica do professor Walter Bracht, o livro Educação Física, Esporte e Diversidade do professor Marco Paulo Stiger, né? Mas via de regra o esporte ele surge, ele também não é tão antigo, ele vai surgir na virada do 19, do 18 para o 19, com uma explosão lá no século 19, e depois, no período pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial termina em 45, e o esporte ele se dissemina pelo mundo inteiro e adquire, na virada do 20 para o 21, a condição de um fenômeno cultural, né? Mas o esporte ele não surge com as pessoas, né? Não surge desde que o ser humano é ser humano. Veja, o esporte ele é basicamente uma transformação de práticas corporais desenvolvidas historicamente ao longo da trajetória da humanidade em algo que a gente vai chamar de esporte. Como é o nome? O slackline, né? Vocês todos conhecem, eu acho, né? Slackline ou slickline? Eu acho que é slackline, né? É slackline, certo? Acho que é Sim, slackline. Isso, obrigado. Veja, o slackline ele é um exemplo bom da gente pensar como é que surge um esporte. Veja, quando eu era pequeno, a gente amarrava uma corda em uma árvore e na outra árvore, e vocês devem ter feito coisas parecidas, né? A gente amarrava a corda e ficava ali brincando, se embalava, se pendurava, fazia uma série de coisas ali naquela brincadeira, né? E o que acontece hoje no slackline é uma esportivização, a falsa baiana que o Gabriel está falando, tem outros nomes, né? A gente não tinha um nome muito específico, a gente chamava de brincar com a corda amarrada na árvore mesmo, né? Mas tem outros nomes, sim, né? Falsa baiana é um deles. E o que a gente vê hoje é um processo que a gente vai chamar de esportivização. Primeiro, há um processo de esportivização das práticas corporais desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Então, veja, a esportivização. Imaginem um cara, quando ele pega uma madeira, né? E aí tem um parêntese, Lídia, que nós vamos ter que fazer agora, não deixa eu esquecer, tá? Ela colocou no chat uma passagem ali. Então, o cara coloca uma tábua, né? E até ele pensar que ele pode se colocar, se equilibrar sobre ela, né? Para sair de uma ilha para chegar na outra, né? E ele pode usar as braçadas e depois ele pode ficar em pé sobre ela e pode aproveitar o deslizamento nas ondas, né? Até acontecer isso e surgir o surf, tem uma trajetória significativa. E até o surf para lugares onde não tem mar, veja os esportes de desliz, né, de deslizamento, skate, por exemplo, que agora está tão em voga aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com essa competição que teve semana passada, né? Então, tu pode deslizar mesmo não tendo mar, né? Então, veja, há uma história por trás de cada modalidade, né? Mas via de regra, né, elas são manifestações que nós tínhamos antes de se chamarem esportes, né? E isso foi sendo desenvolvido a partir de um processo que a gente chama de esportivização. Então, nós tínhamos arco e flecha como uma possibilidade de defesa, de caça, de ataque, né? de uma arte marcial, né? Nós tínhamos aí
o nado, né? Nadar, né? Correr, né? E essas coisas foram sendo esportivizadas, quer dizer, elas foram se constituindo com outros sentidos e significados que não aqueles para os quais elas foram desenvolvidas, foram pensadas, né? Então, se o ser humano nasce e quando ele surge, ele pode correr, ser um atleta de atletismo, né, tem uma distância grande entre isso, do ponto de vista técnico, tático, né? Só que, basicamente, o esporte ele vai se desenvolver a partir das escolas públicas inglesas, das public schools, que, na verdade, eram as escolas da aristocracia, inglesa, né? Não grega, inglesa, da aristocracia inglesa no século XIX, né? E tem um filme que vale a pena olhar, que é um filme muito legal, tem uma trilha sonora fantástica, que é Carruagens de Fogo. Carruagem de Fogo está disponível em várias dessas plataformas de filme, acho que até no YouTube. A música é de um grego, morreu há pouco aí, como é o nome dele? O Vangelis. E a música ela é maravilhosa. Pela música já vale assistir o filme. Então, se vocês tiverem oportunidade ao longo da semana, assistam. Vários já devem ter assistido, né? Ela vai contar a trajetória da seleção inglesa de atletismo na Olimpíada de Paris em 1924 e vai mostrar como é que era a rotina de um atleta, né, olímpico no início do século XX. Para ter ideia, né, eles não podiam receber nenhum tipo de vantagem financeira para competir. Então, os códigos, sentidos e significados estruturados nesse fenômeno eram muito diferentes dos códigos, sentidos e significados estruturados no esporte contemporâneo, né? E isso ainda agora, pegando o gancho com a Lídia, acho que foi que falou, é bem diferente, né, do que aconteceu nos Jogos Olímpicos gregos, né? Então, nessa lógica, né, os códigos, sentidos e significados dos gregos era muito diferente dos códigos, sentidos e significados do que nós temos hoje como esporte, né? E aí nós temos, inclusive, nesse livro que eu estava mostrando aqui, do professor Marco Paulo Stiger, né, basicamente aqui no capítulo, se não me engano, é o capítulo 2, chama Educação Física, Esporte e Diversidade, né? Ele vai ter no capítulo 1, na verdade, elementos para uma compreensão do esporte a partir de uma análise histórica. E tem uma parte que ele vai dizer assim, ó, história do esporte, entre continuidade e ruptura. O que ele quer dizer com entre continuidade e ruptura? A continuidade é aquilo que alguns pesquisadores vão considerando como mais adequado pensar sobre como o esporte se desenvolve, ou seja, há uma continuidade entre aquilo que se produzia na Idade Antiga, junto aos gregos, e aquilo, em certa medida, foi o embrião de onde surgiu aquilo que a gente vai chamar de esporte moderno na virada do 19 para o 20, principalmente no final do século 20. Vamos lembrar que o basquetebol ele foi criado em 1891, o vôlei em 1895. Veja, os esportes eles têm mais ou menos uma data ali que vai girar em torno do final do século 19. Tá? Para outros pesquisadores, essa ideia da continuidade, né, ela não se justifica, porque se considera que há uma distinção tão grande entre esses fenômenos que há uma ruptura. Então, nós temos aí uma outra perspectiva teórica, que é chamada de teoria da ruptura. A teoria da ruptura vai trabalhar com a ideia que os Jogos Olímpicos antigos eles tinham uma lógica tão diferente dos jogos das competições modernas vinculadas ao esporte, que eles não poderiam ser associados. E eles citam... Aí tem vários trabalhos nesse sentido, né? Por exemplo, os gregos competiam nus, as mulheres não tinham condições de assistir, só quem assistia eram os homens, né? A ideia de que não havia a preocupação maior do que se aproximar dos deuses, por isso a ideia do atleta ser um semideus, né? Então, veja, essas características, de forma mais detalhada, quer ver, ó? Eu vou pegar de novo o nosso programinha de ensino aqui, ó. Nós temos uma projeção para trabalhar isso aqui, ó, lá em 2 de maio e 9 de maio, numa aula que a gente vai chamar de Esporte como Tradição Inventada, o fenômeno da esportivização. Então, nessa aula, a gente vai tentar alongar mais essa discussão para poder entender melhor esse fenômeno, né? A ideia de agora é só colocar de maneira bem rápida, assim, para colocar esse estalo e essa minhoca na cabeça, porque
muitas vezes a gente não se dá conta, né, de como que surgem essas manifestações. Ora, como que surge o esporte, como ele surge quanto um fenômeno cultural que vai se instituir a partir, principalmente, da aristocracia inglesa e vai se disseminar, né, no mundo inteiro a partir do pós-guerra, a partir de 1945, 1946. Então, veja, a ideia de uma disseminação do esporte, né, que vai fazer com que ele hoje seja um espetáculo que é visto por milhões de pessoas. As Olimpíadas, Copa do Mundo, automobilismo, determinadas competições de lutas, como boxe, por exemplo, né, envolvem milhões de pessoas assistindo, né, ao vivo e pelas plataformas, pela televisão de maneira geral, etc, etc. Então, essa questão de pensar o esporte a partir de uma perspectiva histórica, ela é interessante para pensar como que ele também vai se constituindo ao longo da história. Veja, há outros fenômenos que vão, em certa medida, influenciar o esporte, né? Por exemplo, a própria ideia de como que a sociedade feudal vai dando lugar à sociedade capitalista, na virada do medieval para o moderno, né? A gente vai pensar o período medieval do mais ou menos do século V ao século XV, e o moderno ali a partir do século XVI, né? Então, a ideia de pensar como é que vai sendo gestado também os códigos, sentidos e significados com os quais o esporte vai se aproximando e vai sendo moldado por esses princípios, né? E vai se constituindo a partir disso como sendo um fenômeno universal. Então, pensar o esporte, né? Pensar o esporte moderno, pensar o esporte contemporâneo, é pensar como é que a própria sociedade vai se constituindo. Né? Por exemplo, nossa veia competitiva, ela é produzida culturalmente ou ela é algo com o qual a gente nasce? Né? Então, ali o Vitor, por exemplo, esportes como meio, modo de perpetuar aspectos da cultura, como Jogos Olímpicos, tradições e etc. Sim, né? Mas a gente também vai vendo que eles vão assumindo uma outra dimensão, né? Eles vão assumindo essa ideia do esporte como espetáculo, ela modifica o jeito com o qual a gente assiste esporte. Inclusive, está aí um bom tema na educação física escolar, né? Como é que a gente ensina, né? Ah, tem mais gente pedindo para entrar. Ó, saiu aqui, desculpa, não vi ali, tá? Mas se tiver novamente ali, eu já abro a sala para ele. Enfim. Mas veja, a ideia de pensar como que os códigos, sentidos e significados também vão se modificando nesses últimos anos, né? A ideia de como que o sujeito vai se colocando como espectador, né? A ideia de assistir esporte como sendo algo que a gente precisa aprender também, né? Eu me lembro, eu trabalhei durante bastante tempo a disciplina de futebol na universidade. Eu trabalhei muito tempo como treinador de futsal. E lá na universidade que eu trabalhei mais de 10 anos, acho que uns 12 anos, com a disciplina de futebol e futsal. E eu me lembro, por exemplo, no futebol, que a gente fazia algumas experiências bem legais assim com os alunos. Por exemplo, assim, ó, a gente pegava e ia assistir um jogo no estádio. E os alunos tinham que narrar o jogo. Eles tinham que entender o que está acontecendo, qual é o sistema utilizado, qual é a quebra de pressão, como é que funciona o jogo, como é que funciona essa estrutura chamada futebol, né? Na universidade a gente fazia também situações em que os alunos tinham que assistir uma parte do jogo com a narração da TV, uma parte do jogo com a narração do rádio, uma parte do jogo sem narração nenhuma, né? Até para ver como que as mídias elas impactam decisivamente na maneira como a gente aprecia uma determinada modalidade, como se transforma o jogo a partir de uma determinada narração, o rádio um pouco mais intenso, um pouco mais rápido, a TV com uma outra característica, e sem nenhuma informação eles tendo que construir aquela situação, né? Então, eles diziam que era o mais difícil construir a situação do jogo a partir da sua leitura, né? Eles tinham que narrar o jogo e descrever o jogo. E para poder descrever algo, eu preciso entender sobre esse algo. Então, a ideia de como é que as pessoas aprendem a torcer, né, por um determinado clube, por uma determinada modalidade, etc. Eu me lembro que tem escolas de futebol em outros lugares, né, aqui no Brasil também, mas em que os pais têm aulas para aprender a torcer.
né? Eu acho que isso é fundamental, por exemplo, nas escolinhas, na própria escola, né? Como eu devo me portar, né? Cartilha do pai bom torcedor. Eu me deparei com isso em Portugal, numa escola de futebol chamada Hernani Gonçalves, que era o nome do preparador físico da seleção portuguesa. Então, essa questão de complexificar os fenômenos, né? A gente está falando agora nessa parte final da aula mais do esporte, né? Mas a ideia de pensar o jogo a partir dessa perspectiva também, né? O jogo não é só uma ferramenta, o jogo é uma necessidade humana, o jogo é uma forma de expressão lúdica do ser humano que nos acompanha ao longo da vida, né? Como que nós podemos aprender sobre isso de forma mais elaborada? E a educação física é um campo do conhecimento que é mister nesse aspecto, né? Ela trabalha com essa dimensão da cultura corporal de movimento, com essa dimensão lúdica do ser humano, né? A ideia do jogo, né? O jogo como conceito, o jogo é uma fuga saudável da realidade, né? O jogo é uma representação cultural, né? Então, esses conceitos a gente vai tentar aprofundar mais ao longo da disciplina. E tentando levar na segunda parte, então, para ir finalizando, né, são 8h36 agora, 20h36, a gente vai tentar trabalhar, num primeiro momento, dentro de uma perspectiva mais conceitual, e num segundo momento, numa perspectiva mais metodológica, para poder chegar num terceiro momento e trabalhar numa dimensão mais propositiva, que aí a gente já entra de maneira direta com a própria avaliação que vocês têm que produzir, tá? Partimos do princípio que a avaliação é sempre um momento de aprendizagem, né? Se a avaliação não é um momento de aprendizagem, ela serve para pouca coisa, tá? Buenas, gente. Eu não sei se me passei alguém aqui, ó. O colega tá. Pois é, eu perdi aqui, Cristiane, não consegui agora. Ele deve ter desistido ali, né? Enfim. Mas isso acontece. Eu vou agora pegar o linkzinho aqui, ó. Para a semana que vem, a gente vai assistir ao longo da semana. Eu vou pedir para vocês assistirem, ó, para a próxima aula. Aqui está o chat, ó. Ó, então aqui tem um vídeo do YouTube, a entrevista com o professor Paulo, do professor, no caso está errado ali, né? O professor Paulo Evaldo Festensafer. O link está certo, tá? Então, é uma palestra onde a gente vai trabalhar questões gerais e questões específicas da educação física, tá bem? Mais no sentido assim de questões gerais mesmo, que a gente vai fazer a relação com a educação física. E enfim, gente, basicamente, ó, eu estou aqui olhando aqui o meu pequeno rascunho aqui das coisas que a gente ia abordar hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu trabalhar basicamente tudo mesmo. Eu tive que dar uma apressadinha aqui, né? Mas basicamente tudo que foi surgindo ali que a gente tinha pensado, eu acho que a gente conseguiu abordar. Eu não sei se vocês teriam alguma dúvida, alguma questão. Não esqueçam de botar o nome de vocês no chat, né? Então, Lídia, é isso. A ideia de avaliação ela está muito ligada ainda a uma ideia de medição, né? Como se fosse um termômetro. Ali a gente vai medir quanto que sabe, quanto que não sabe, etc. É óbvio, vai ter que aferir uma nota, né? Mas se vocês olharem lá, ainda não está, né? Mas vocês vão receber, por exemplo, os critérios com os quais eu vou fazer a leitura dos trabalhos de cada um, de cada uma, né? E ali nos critérios está o ponto de intersecção, né? Entre aquilo que vocês produzem e aquilo que eu esperava que vocês produzissem, né? Obrigado, Vitor, ali também. E eu acho que está de bom tamanho, assim, a ideia de pensar a avaliação como sendo um caminho que a gente vai perseguindo a partir dos nossos objetivos, tá? Esses são temas que a gente vai abordar ao longo do percurso, e semana que vem a gente trabalha a partir dessa entrevista do professor Paulo Festensafer. Nos encontramos aqui no mesmo horário, 19 horas. Até lá, como já disse, os problemas técnicos estarão equacionados, e a gente vai poder entrar no horário certinho da aula, tá bom, gente? E aí depois a gente começa vamos dizer assim, aquele movimento, né, entre as aulas síncronas e as aulas assíncronas, tá bom? Então, gente, se ninguém tem mais nada para colocar, tá? Obrigado também pela participação, pelas
questões que vocês trazem, pelos elementos que vocês pontuaram. Acho que isso tudo ajuda, que agora dou uma distanciazinha e mais aqui uns 2, 3 dias volto a trabalhar no plano de ensino, né, no nosso programa de estudos, e aí semana que vem a gente se encontra novamente aí para dialogar, aí sim tentando já direcionar mais, né, os temas da disciplina e aquilo que a gente tem para tratar, tá bom? Gente, não esqueçam mais uma vez de colocar o seu nome no chat. Muito obrigado aí pela participação. Foi um prazer estar com vocês aí, tá? Boa aula na continuidade, no prosseguimento da noite aí com a professora Eliane, tá bem? Vou encerrar então a nossa gravação aqui. Aqui, ó.